Muito bem, queridos, nós estamos aqui nesse nosso propósito hoje, né? 92º dia de propósito. Estamos aqui transmitindo agora pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. E olha, eu estou muito feliz por ter você aqui comigo hoje, tá bom? Hoje nós estamos começando o livro de 2 Samuel, de acordo com o nosso cronograma, capítulos 1, 2 e 3, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você hoje, tá? Se você ainda não começou, por alguma razão, ainda não começou a fazer esse devocional, esse propósito, eu te encorajo mesmo a vir comigo, tá? Nós vamos juntos aí até o dia 31 de dezembro, e o objetivo e o propósito do nosso coração é estarmos juntos aqui, né? Buscando conhecer mais a Deus, porque literalmente, na medida em que nós conhecemos a verdade de Deus, nós somos libertos de toda mentira, de todo engano, né? De situações, de sofismas, que um dia durante a nossa vida as pessoas disseram que era o correto, mas na verdade está em desacordo com o que Deus diz, né, queridos? E Deus, Ele é garantidor, Ele vela, né, por cumprir a sua palavra. O que está fora da sua palavra, você não pode dizer que é a vontade de Deus, que é o que Deus quer. Não é, queridos. A vontade de Deus está aqui, ó, na sua palavra, e é por isso que você precisa conhecer e amar essa palavra, porque a palavra realmente do Senhor, ela é uma lâmpada para os nossos pés, ela é uma luz para o nosso caminho. É essa palavra, queridos, que nos tira de toda escuridão, de todas as trevas, sabe, de todo engano mesmo. Não tem nada pior nessa vida do que nós andarmos por um caminho ou nós fazermos escolhas erradas e sofremos o dano, né, de um erro. É muito ruim. Então você quer ser mais assertivo? Minha irmã, meu irmão, você quer ser mais assertivo? Então vem comigo nessa jornada de leitura total da Bíblia nesse ano de 2021, tá bom? Nós estaremos juntos até o dia 31 de dezembro. Vamos vencer, fazer leitura total dessa Bíblia em nome de Jesus, amém? Então antes de eu entrar já aqui no nosso devocional, que hoje vai ser bem rapidinho, são só 3 capítulos, nós estamos aqui sempre fazendo aquele resumão, né, daquilo que está acontecendo no dia do nosso cronograma. E antes de eu fazer aqui a menção para você, eu quero fazer uma oração bem rápida pela sua vida, tá bom? Se você puder também, fecha aí os seus olhos, deixa eu já deixar tudo aberto aqui, deixa eu já me preparar aqui também. E eu quero ministrar uma oração pela sua vida hoje, em nome de Jesus, tá bom? Nós podemos orar? Vamos orar? Onde você estiver agora, se você puder, para só um pouquinho, fecha os teus olhos, porque a palavra do Senhor nos garante que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. E eu queria dizer para você que, independente do horário que você vai estar assistindo esse vídeo, que você possa entender que a palavra do Senhor, ela é atemporal, ela não tem um prazo de validade, ela está sempre se cumprindo e produzindo o resultado para o qual ela está sendo designada. Então, onde quer que você esteja agora, saiba, o Senhor é com você e é com você mesmo que Ele está querendo falar hoje, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá, Pai? Eu te agradeço pela vida desse homem, dessa mulher, dos meus irmãos, Pai, que estão comigo agora, Senhor, fazendo esse devocional, assistindo esse vídeo agora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, oramos e nos unimos, Pai, em fé, porque a Tua palavra diz que nós devemos orar em todo tempo, orar sem cessar. Pai, como hoje começamos com essa música, sabe, Pai, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti, ainda que venham provações, ainda que venham investidas do vil tentador, daquele, Pai, que tenta nos acusar, do nosso adversário, Pai, ainda que venham situações contrárias às nossas vidas, Senhor. Pai, nessa noite eu te peço que o meu irmão, que a minha irmã, que cada um, Pai, que cada um nessa noite possa receber de Ti descanso, refrigério, Pai, para suas almas, que nessa noite, Pai, que nesse dia, que nesse tempo eles possam entender, Pai, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti, que todo mal, Senhor, preparados, que toda arma forjada contra eles não vai prosperar, porque Tu és Senhor, e o Senhor é um Deus que vela por cumprir a Sua palavra. Senhor, nós oramos para aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão enfermos no seu corpo, que estão enfermos na sua alma, Pai, que nessa noite, que nesse momento, que nesse dia, Pai, possam ser curados em nome de Jesus. É no nome que é sobre todo nome que nós oramos, nome que tem todo o poder, Senhor. Eu abençoo todos, Pai, todos que estão comigo agora, em nome de Jesus.
Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos falar desse devocional poderoso hoje? Nós estamos hoje aqui em 2 Samuel. Vamos fazer um resumão do que aconteceu aqui. E o que está acontecendo? Eu vou te contar. Ontem nós finalizamos o capítulo 1, ontem nós finalizamos o livro de 1 Samuel. E nesse livro de 1 Samuel, queridos, o último capítulo ontem nós finalizamos dizendo acerca da morte de Saul, de Jonatas, né, queridos, ali, da guerra realmente que houve entre os filisteus e entre os israelitas. E nessa ocasião aqui muitos morreram, inclusive Saul, o rei Saul e os seus filhos. Pois é, vamos então aqui continuar essa história aqui já em 2 Samuel. No capítulo 1, então, aqui de 2 Samuel, queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que depois da morte de Saul, Davi ainda não tinha conhecimento aqui do que tinha acontecido. Davi seguiu aqui, né, queridos? Deixa eu voltar aqui no nosso resumão aqui para falar para você, ó. Davi, ele voltou para Ziglac, que era a cidade onde ele morava após ter a vitória ali sobre os amalequitas, né? Voltou para sua cidade. Quando ele chegou lá, passados 3 dias, apareceu um homem lá com as suas vestes todas rasgadas, né? Se prostra ali diante de Davi e Davi pergunta quem é ele, né? E ele diz que ele era, né, um filho de estrangeiro, que ele estava vindo ali da guerra que tinha acontecido, ele tinha presenciado, que ele tinha visto, né? E Davi pergunta, não, então Davi fala com ele, né? Então, se você estava na guerra, então me dê notícias, o que aconteceu, né? Ai, querido, desculpa, é porque travou aqui na outra câmera, eu tive que voltar aqui. Peraí, só um minutinho. Amém, vai dar certo, já deu certo, gente. Hoje é a 2ª vez que nós estamos aqui tentando fazer esse devocional e vai dar certo em nome de Jesus, tá? É porque outra câmera travou, essa câmera aqui travou e nós estamos tentando ajustar tudo, nada vai nos parar. Nós vamos avançar e vamos fazer esse devocional hoje, amém? Batendo a nossa meta, cumprindo o nosso propósito. Então, voltando ao assunto, o que aconteceu? Deixa eu te contar. Nessa ocasião aqui, então Davi questionou a ele o que estava acontecendo na guerra e ele falou, Senhor, eu vou te contar o que aconteceu. Saul e o seu filho Jonatas morreram na guerra. E Davi questionou ele, mas como é que você sabe disso? Aí ele foi contar, só que quando ele foi contar para Davi, queridos, ele foi infeliz no comentário, porque ele mentiu, porque olha só, na guerra, Saul, ele pediu para que um dos seus escudeiros tirasse a vida dele, nós falamos sobre isso ontem, e como o escudeiro teve medo, não fez isso, o rei Saul estendeu uma espada, ele mesmo, né, é como se ele mesmo tivesse cometido a sua própria morte, ele mesmo se matou nessa ocasião aqui, tá entendendo? Então, queridos, ninguém matou Saul, e ele aqui chegou dizendo para o rei Davi que ele havia matado. Falou o seguinte, não, senhor, foi o seguinte, Saul estava muito ferido, porque ali Davi pediu detalhes, né, como ele sabia. Ele foi contar que ele estava por ali, por perto, né, e nessa ocasião, quando os filisteus começaram a se aproximar de Saul, já estava ferido, pediu que ele matasse Saul, e ali ele, para finalizar a vida de Saul, como não tinha mais possibilidades dele sobreviver, foi essa a expressão que ele usou, ele matou Saul. Só que, como eu disse, ressalvando para você, isso não aconteceu. Só que ele fez isso, queridos, achando que Davi iria achar o máximo, né? Que Davi aplaudiria a atitude dele. Inclusive, ele fala mais para Davi, dizendo que nessa ocasião ainda trouxe a coroa de Saul e uma pulseira, né, para Davi. E nessa ocasião, quando Davi tomou conhecimento, queridos, ele ficou muito mal. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele rasgou as suas vestes, não somente ele, como todos os seus soldados, né? Ele ficou muito triste, muito, queridos, lamentou demais a conta ali, a palavra vai nos dizer, né? E mais do que isso, Davi vira para ele e fala o seguinte, como é que você mata um ungido do Senhor? Porque ele estava dizendo que tinha matado Saul, e Davi não tinha conhecimento da verdade, tá bom? Só para que você entendesse aqui. E Davi também não sabia o que tinha acontecido. Então, esse homem, queridos, ele acabou morrendo pela sua própria boca, porque ele disse que tinha matado o rei, né? E nessa ocasião o rei era um ungido do Senhor. Davi não aceitava isso de forma nenhuma, e ele acabou mandando os seus soldados matarem
esse homem. E esse homem acabou perdendo a vida por conta disso. Olha que situação. Ok, aí a palavra do Senhor continua aqui no capítulo 1, dizendo que Davi chorou muito. E nessa ocasião ele acabou escrevendo um hino triste. Exatamente isso. Diz que ele escreveu um hino triste para Saul e Jonatas. Então, você perceberá que do versículo 19 ao versículo 27, queridos, está esse hino que ele fez. Eu não vou mencionar eles aqui para vocês, para não ficar muito extenso o nosso devocional, mas eu te encorajo a ler, que é muito lindo, né, queridos? Davi, eu não sei se você sabe, ele escreveu muitos salmos, então ele é muito usado. Então, esse aqui é um dos hinos também que ele escreveu, muito profundo, eu te encorajo a ler. Terminou o capítulo 1, vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, o que está acontecendo aqui então? Finalizou então aqui capítulo 1, ele chorando muito, né, e fazendo esse hino. Capítulo 2, a palavra do Senhor vai nos dizer então que nessa ocasião Davi chega para o Senhor e diz: Senhor, e agora? Eu devo ir, né? Eu devo ir para Hebrom? Eu devo me mudar para lá ou não? E o Senhor diz a ele: sim, você deve ir. Então, queridos, Davi aqui então prepara tudo, né? Chama suas esposas, ele tinha 2 aqui nessa ocasião, e levou também todo o povo que estava com ele. Eles voltaram, então, eles se dirigiram então e foram para Hebrom. Uma coisa importante também que você deve saber é que nessa ocasião aqui, o rei Davi foi coroado, foi ungido, né? Foi coroado aqui, né? Como rei ali do povo de Judá. E uma coisa também muito top que acontece aqui, que eu quero dizer para você. Ontem nós falamos sobre o povo de Gileade, os homens de Gileade, que quando tomaram conhecimento que Saul tinha sido morto e que os filisteus tinham decapitado ele, né, e colocado o corpo dele exposto, né, eles foram até lá, tiraram o corpo de Saul de lá, né, e inclusive dos seus filhos também, e sepultaram eles, né, tipo assim, deram um sepultamento digno. Então isso foi muito honroso, né. E Davi aqui também no capítulo 2 vai fazer menção desses homens, né, de Jabes de Gileade, menciona, né, faz toda a honraria para eles pelo ato que eles tiveram e faz um convite, fala para eles: olha, então eu gostaria muito que vocês, né, viessem, foi isso que Davi falou, né, em outras palavras, que vocês viessem para cá, né, para que vocês pudessem se juntar a mim, né, em outras palavras ele disse isso para esses homens. Mas, queridos, eu quero dizer para você que esse era um plano, né, era isso que Davi gostaria que acontecesse. Só que, queridos, aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que Abner, porém, né, diz bem assim, porém Abner, e Abner quem era? Abner era um comandante, ele era o comandante-chefe de Saul. Então você lembra, como eu disse, houve uma guerra então no finalzinho do capítulo, no finalzinho do livro de 1 Samuel, Saul morreu, seus filhos morreram, mas o comandante aqui, Abner, ele não morreu, tá aqui ele ainda, vivinho da Silva. E ele tá aqui, queridos, e ele tinha outros planos. A palavra do Senhor nos diz aqui, continua no capítulo 2, que ele pega um dos filhos de Saul, que é Isbosete, né? E ali ele acaba coroando ele rei sobre todo o Gileade, que era onde Davi já estava aqui chamando o povo, né, para vir se juntar a ele. Não só de Gileade, como todo o restante de Israel. Então Davi, ele ficou sendo rei ali do povo de Judá. E nesse caso aqui, Isbosete ficou sendo rei de todo o restante de Israel. Ok, então o que Abner fez? Um dia ele teve uma ideia, né? Além de depois já ter feito isso daqui, essa ideia ser totalmente diferente da que Davi estava pensando, ele um dia, ele chama alguns dos oficiais, né, do rei Isbosete e vão para Gibeon. Nesse caso aqui, o general Joabe, que já era do povo de Davi aqui nessa ocasião, né, das tropas de Davi, ele vai ao encontro de Abner. A palavra do Senhor vai nos dizer isso. E nesse encontro, quer dizer, eles ficaram um do lado do outro aqui, né, da represa aqui de Gibeon. Nessa ocasião, Abner propôs o seguinte para Joabe: vamos fazer o seguinte, separa 12 aí dos seus homens, eu vou separar 12 aqui dos meus e vamos colocar eles para lutarem, né? Vamos ver quem vai vencer. Queridos, só que infelizmente essa sugestão de Abner acabaria trazendo uma tragédia, porque foi o que acabou acontecendo. Esses 12 homens que foram escolhidos de cada uma das tribos, eles acabaram morrendo, os 24 morreram, né? A palavra do Senhor vai fazer menção. E fora isso, depois disso ter acontecido, por causa de tudo isso, acabou gerando uma outra guerra violenta ali entre todos os outros, né? Então todos eles começaram a lutar entre si, inclusive Abner e Joabe aqui nessa ocasião. Eles estavam todos aqui envolvidos nessa guerra, né? E sabe o que acabou acontecendo?
A palavra do Senhor vai nos dizer aqui que os soldados de Davi acabaram derrotando os que estavam sendo governados aqui, dirigidos por Abner, né, queridos? Que era do reinado aqui de Isbosete, né, da parte de Saul. Então, queridos, o que aconteceu? Deixa eu te contar aqui já para resumir o que acabou acontecendo. Nessa ocasião aqui, Abner matou Azael. Quem era Azael? Azael, ele era o irmão de Joabe. Azael, ele era muito rápido, então ele acabou perseguindo Abner. Só que Abner fala para ele: rapaz, não faça isso, né? Não venha atrás de mim, não me persiga. Então, se você fizer a leitura do versículo 22 aqui, Abner falou para ele o seguinte: saia de trás de mim. Como é que eu poderia olhar nos olhos do teu irmão Joabe após eu matar você, Azael? Então ele fez ali a advertência para que ele parasse de persegui-lo. Só que Azael não parou, ele matou Azael, e por conta disso, lá vem Joabe e Abissai, que era o outro irmão, atrás agora de Abner, né, para matá-lo. E nessa ocasião, queridos, ele levanta, grita e diz o seguinte: vamos parar com isso, né? Não faz sentido nós estarmos aqui guerreando uns contra os outros. Lembrando você, era aqui o povo de Israel. Não, eles não estavam guerreando aqui contra os filisteus, não. Eram tribos de Israel contra tribos de Israel, né? Olha a sugestão de Abner, o que acabou gerando, queridos. E aí, moral da história, para resumir e finalizar capítulo 2 para você. Tocaram as trombetas, né? Eles acabaram finalizando essa guerra aqui. Tudo bem, ficou, entre aspas, tudo bem, né? Entre aspas. Você vai entender por que não ficou tudo bem agora. Vou te explicar. Travou de novo aqui, tô reiniciando. Vou te explicar por que não ficou tudo bem daqui a pouco. Você vai entender o que acabou acontecendo. Então, queridos, nessa ocasião aqui, Joabe voltou para casa, né? A palavra vai nos dizer que 19 homens de Davi acabaram perdendo a vida, fora Azer, né, que era o seu irmão, mas em contrapartida 360 soldados de Abner morreram também nessa guerra. Por isso, né, os soldados de Davi venceram, como nós mencionamos agora há pouco. E termina aqui dizendo que Joabe então enterra, né, o seu irmão ali junto ao lado, na verdade, né, do seu pai em Belém. Acabou sepultando ele ali em Belém. Acabamos capítulo 2, vamos para o capítulo 3 e terminamos hoje o nosso devocional. Fica firme aí, só falta um pouquinho, tem muita coisa boa aqui para acontecer. Por conta então, continuando aqui capítulo 3, por conta então dessa situação que acabou acontecendo pela sugestão de Abner, olha isso. A palavra do Senhor vai nos dizer que aqui acabou começando uma longa guerra entre o povo de Saul e o povo de Davi, né? Acabou realmente dividindo aqui os seguidores. Ok, outra coisa importante, mas nesse meio tempo, Davi se tornava cada dia mais forte. E o reinado, né, o povo do reinado de Saul, cada dia mais fraco. Então, queridos, outra coisa também importante que acontece no capítulo 3 é que 6 filhos de Davi nascem aqui em Hebron. Quais eram esses filhos? Eu quero fazer menção para você, é importante, porque depois você vai entender lá na frente sobre alguns filhos de Davi, o que aconteceu. Então, memoriza esses nomes aí, olha só. 6 filhos de Davi aqui nasceram, então. Era Aminon, Quileabe, Absalão, Adonias, Cefatias e Itreão. Eles nasceram todos aqui na cidade de Hebron. O capítulo 3 faz menção disso. Ok, continuando. E Abner, né, em contrapartida, queridos, estava cada dia ganhando mais força, né, mais prestígio. Ele era o braço direito ali realmente do reinado de Saul, né, do rei aqui também, nessa ocasião. E ali, queridos, por conta dessa autoridade que ele tinha, a palavra vai nos dizer que ele abusou da sua autoridade. Ele acabou tomando para ele a filha de uma das concubinas de Saul. E por conta disso, né, a palavra vai nos dizer que o rei Isbosete vai questionar ele por que ele estava fazendo aquilo, que aquilo era errado. Ele não podia fazer aquilo. E ele não gosta nada de ser chamado a atenção nessa ocasião aqui. E aí o que ele faz? Ele chega para o rei aqui nessa ocasião e começa a falar. Falou para ele o seguinte: olha, eu fui fiel ao seu pai, eu tenho sido fiel a você durante todo esse tempo. Como é que você está aqui brigando, né? Em outras palavras, questionando aqui comigo por conta de uma mulher como essa? Olha, ele não gostou de jeito nenhum. Aí ele fez um juramento. Nessa ocasião aqui, ele fez um juramento e falou o seguinte, o que ele iria fazer. Olha o que ele mencionou dizendo. Ele falou o seguinte, ó: eu a partir de agora,
eu vou fazer um voto com Davi, eu vou transferir o reino, ele falou dessa forma, eu vou transferir o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi, tanto sobre Israel quanto sobre Judá. Ou seja, ele estava dizendo agora que, nessa ocasião, para o rei Isbosete, que juntaria ali agora o reinado de Saul, iria acabar, ele iria se unir a Davi e iria cumprir aí essa meta. Mas deixa eu te contar o que ele faz. O rei não fala nada, ficou com medo. E ele já envia mensageiros para Davi falando acerca do seu plano. Ele enviou os mensageiros, né, para falar aqui nessa ocasião com Davi. E ali ele falou, olha, faça um acordo comigo, né? Eu vou ajudar você a ter o apoio de todo o povo, né? E assim vai dar tudo certo. Meu pastor, bom dia, meu pastor. Então, olha só, continuando aqui já para finalizar o capítulo 3, como é que tudo isso termina. Davi concorda, Davi concordou aqui com esse acordo, com essa proposta feita, mas Davi diz o seguinte, eu concordo, entre aspas, né, com uma condição. Eu quero que devolva a minha mulher Mical. Porque, queridos, você lembra o que tinha acontecido? Mical havia ajudado Davi a fugir de Saul em um daqueles tempos de ira que Saul estava perseguindo, né, Davi para tentar matá-lo. Então, nessa ocasião aqui, o que ele fez? Ele acabou, por Davi fugir, ele acabou dando Mical em casamento a um outro homem, né, a Paltiel. E ali, queridos, nessa ocasião agora, Davi concorda. Davi até concorda, deixa eu voltar aqui que travou mais uma vez, nós vamos vencer. Davi até concorda, queridos, em esse acordo feito aqui por Abner, mas nessa ocasião ele falou, devolva Mical para mim. E ali, queridos, o rei então, Isbosete tira Mical de Paltiel e devolve ele, envia ela para Davi. E ali, queridos, como é que terminou então tudo isso aqui? Deixa eu te contar que aqui terminou de uma forma trágica esse capítulo 3, escute bem. Tudo bem, o que aconteceu? Abner, então, para cumprir esse propósito que ele já havia falado com o rei, ele vai ali, fala com todos os chefes de Israel, inclusive com Benjamim, falou com todos os líderes ali, né? E vai com 20 homens agora encontrar Davi. Ele foi encontrar Davi para falar para Davi, né, que havia conseguido realmente a concordância, né, de todos os líderes ali das tribos e que, enfim, entre aspas, daria certo, né, mais ou menos assim, que daria certo ali o reinado de Davi. E Davi, nessa ocasião, ofereceu um banquete para todos eles. Queridos, Abner, então, tá ali, conversou com Davi, se despediu de Davi e fez uma promessa para ele. Falou o seguinte, olha, rei, olha, Davi, eu reunirei todo o povo de Israel e, claro, você será rei de todos. Falou assim. Davi despediu ele em paz, ele saiu dali. Só que, queridos, Joabe vinha chegando, né? Joabe não viu Abner aqui, mas Joabe vinha chegando. A palavra do Senhor diz de mais uma batalha e ele vai ali conversar com Davi, né? Falar com Davi. E nessa ocasião, queridos, quando Davi comenta com ele o que tinha acontecido, Joabe não concorda. Joabe fala o seguinte, não, é bem certo que Abner esteve aqui, na verdade, ele esteve aqui com um propósito, ele esteve aqui, na verdade, foi para nos espionar. E começou a argumentar com Davi, saiu da presença de Davi, mandou 2 mensageiros ir encontrar Abner no caminho, né, falando que Joabe queria falar com ele. Davi não tinha conhecimento nenhum, tá bom? Queria frisar para você, Davi não tinha conhecimento nenhum desse fato que ele estava fazendo aqui. Aí sabe o que aconteceu? Quando Abner voltou, Joabe meio que chamou ele para uma conversa de canto ali, né, dizendo que era como se fosse uma conversa particular, e tira a vida de Abner, matou Abner, queridos. Mas sabe por que ele matou? Ele estava vingando a morte do seu irmão Aser ainda, você lembra que nós falamos agora há pouco? Pois é, ele estava vingando a morte do seu irmão, né, nessa ocasião, mas não tinha justificativa, entenda, né? Assim, de acordo com tudo que vinha acontecendo, não tinha uma justificativa. Então, tanto que quando Davi tomou conhecimento disso, queridos, Davi falou, eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu não sou culpado disso, isso é coisa de Joabe, ou seja, não foi eu que mandei, não tenho nada a ver com isso, né? E ali, queridos, Joabe, toda a sua parentela foi meio que amaldiçoado, né? A palavra do Senhor vai nos dizer aqui no versículo, deixa eu falar para você exatamente o versículo, no versículo 29, o que Davi falou para eles, olha, que toda a sua família, toda a sua geração sejam castigadas com fluxo, né, com doença, né, que usem muletas, que haja mortes, que eles necessitem de pão. Davi falou um monte para eles, e não bastando, falou para ele, olha, tem mais,
vocês vão se vestir de luto, vocês vão seguir aí agora, né, lamentando um cortejo fúnebre, né, sobre acerca de Abner, tá? E, queridos, deu ordem para eles, né? E assim eles seguiram ali, realmente. O rei também chorou muito. A palavra vai nos dizer que ele chorou, ele lamentou muito a morte de Abner, né? E ele, inclusive, expressou um lamento. No versículo 33 e no versículo 34, você perceberá esse lamento aqui que Davi fez. O que é esse lamento? Ele está aqui contando, né? Falando realmente, expressando a sua tristeza com relação à morte de Abner. E todo o povo, queridos, também chorou novamente a morte de Abner. O povo aqui, queridos, nessa ocasião, já estava muito envolvido, né? Já tinham entendido realmente que Davi não tinha culpa de nada daquilo dali, né? Inclusive, Davi, nesse dia, não comeu nada, jejuou o dia inteiro. E termina aqui o nosso devocional hoje, já finalizando, termina aqui dizendo que Davi realmente disse ali para os seus oficiais, né, que infelizmente ele não poderia fazer nada contra aqueles homens, os filhos de Zeruia. Quem eram esses filhos de Zeruia? Era exatamente Joabe e o seu irmão, né? O seu irmão aqui nessa ocasião. Deixa eu falar para vocês o nome dele, do irmão de Joabe, tá aqui, ó. Joabe e Abissai. Ele não podia fazer nada. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Que o Senhor retribua a esses malfeitores, né? De acordo com o que eles fizeram, de acordo com a sua maldade. Assim, queridos, nós terminamos hoje o nosso devocional, tá bom? Olha só que coisa, hein, gente, que tá acontecendo amanhã. Amanhã vai estar mais poderoso ainda. Nós estamos crescendo e olha só quantos detalhes e quantas coisas poderosas têm acontecido até aqui, não é verdade? E eu encorajo você a não desistir. Vamos juntos, gente, fazer esse devocional e fazer do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida. É isso que nós vamos viver. Em nome de Jesus, eu declaro e determino sobre a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe você cada dia mais e mais. Até amanhã. Tchau, tchau.